bem-vindos, que tenhamos uma ótima apresentação nesse último dia, na nossa mesa 25, Literatura e Shoah, número 2. Estão presentes aqui o Breno, de Belo Horizonte, Leandro, Rio de Janeiro, Edson, Uberlândia, Miriam, de São Paulo, Heloísa, de Pernambuco. Misha, por favor, as suas instruções iniciais e depois começaremos. Ok, bom dia a todos. A gente tem aqui um chat onde vocês podem colocar perguntas. O Google Meet agora ele tem uma forma diferente de colocar perguntas no chat, né? Ali a parte inferior direita, onde tem um triângulo, um quadrado e um círculozinho. Vocês clicam lá e vai aparecer uma aba, vocês descem em perguntas e respostas. E ali vocês podem colocar perguntas e respostas, tá? Cada participante que vai apresentar tem 15 minutos. Eu vou estar cronometrando, quando faltarem 5 minutos eu informo para vocês, ok? Vou fazer uma interrupção, aí 5 minutos o próximo. Bom dia, podem começar. Bom dia. As perguntas e respostas ficarão para o final e acho que todos concordam que é mais fácil dessa forma. Então, passamos a palavra ao Breno Fonseca Rodrigues. Por favor, bom dia. Bom dia, professora Nancy. Bom dia a todos e todas. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Esse congresso tão importante, tão relevante, para falar de Primo Levi. Eu vou compartilhar aqui a minha janela, com o objetivo de ilustrar um pouquinho também a minha apresentação. Vocês estão vendo aí a apresentação Experimentos Químicos e Literários de Primo Levi? Sim. Tá visível. Ótimo. Perfeito. Então, começar então a minha comunicação. De Mendeleev, o cientista russo, a Primo Levi, a tabela periódica se constitui de matéria para ficção. Por meio da química da literatura, Levi compõe um catálogo pessoal de substâncias químicas e de histórias entretecidas pela imaginação e pela realidade. Os capítulos que recebem cada qual o nome de um elemento químico não satisfazem as expectativas de um leitor desavisado que possa procurar no livro em comum, intitulado Tabela Periódica, um tratado científico. Poderá encontrar a química, porém impregnada da subjetividade do químico escritor ou escritor químico, bifronte, tal como é o texto. Em Argônio, o primeiro capítulo de A Tabela Periódica, a substância química transforma-se em uma metáfora da família de Levi. As propriedades que alocam o elemento no grupo 18, ou na família dos gases nobres, a baixa reatividade química e a inércia, são vistas por ele como características similares às de seus ancestrais. Ele relata, e eu coloquei para vocês acompanhar as citações maiores. O pouco que sei de meus antepassados os aproxima destes gases. Inertes eram, sem dúvida, no íntimo, inclinados à especulação desinteressada, ao discurso arguto, à discussão elegante, sofística e gratuita. Não deve ser casual que as vicissitudes a eles atribuídas, ainda que bastante variadas, tenham algo de estático, uma atitude de abstenção digna, de voluntária ou aceita posição à margem do grande rio da vida. Nobres, inertes e raros, sua história é bastante pobre em relação àquela de outras ilustres comunidades judias da Itália e da Europa. Nessa imagem a gente vê a fotografia de Primo Levi, um pouco mais jovem, trabalhando no seu escritório da fábrica de vernizes, em Turim. Ao descrever o pouco que sabe sobre as pequenas comunidades judaicas rurais do Piemonte, Levi retrata o isolamento tanto no espaço geográfico quanto nas distinções culturais que as posicionavam às margens da sociedade. A diferenciação linguística é destacada também no primeiro capítulo, em que o narrador revela sua curiosidade sempre viva pela sobrevivência da língua bíblica, presente na linguagem dialetal e familiar. Assim, os assuntos que permeiam o elemento argônio são múltiplos e variados. Insurgem nesse capítulo histórias cômicas de personagens estranhos, anedotas jocosas, alguns ditos que iam sendo transmitidos quase como paródia dos célebres ditos rabínicos coligidos no Talmud, como recorda Levi em Itinerário de um Escritor Judeu. Uma dessas histórias remonta ao passado de um tio rabino. O termo tio tem um sentido mais amplo, pois qualquer parente mais velho era assim denominado. Gabriel, conhecido como Barba Morenô, tio nosso mestre, idoso e quase cego, caminhava com frequência a pé entre Verzulo e Saluzzo,
sob um intenso calor. Certa vez, viu passar um carro e pediu para subir, mas descobriu ao longo do caminho que se tratava de um transporte fúnebre, levando uma falecida cristã ao cemitério. Tão logo começou a gritar: "Viajei com uma morta, cocheiro, pare!" O alvoroço se justifica porque ele lembrara do texto bíblico inscrito em Ezequiel 44:25. Um sacerdote que toque um morto, ou mesmo que só entre no recinto em que jaz um morto, está contaminado e impuro por 7 dias. Em Argônio, há um esforço de registro e documentação, não só das lendas familiares do narrador, mas também da linguagem híbrida, o Yiddish, que se perdeu com o passar dos anos. Para além disso, o capítulo denuncia o antissemitismo que se mostrava em uma hostilidade indefinida ao redor e em zombarias na escola, por exemplo. A curiosidade do narrador pela raiz das coisas, especialmente dos signos linguísticos, é a tônica do primeiro capítulo. Ele descobre que os elementos carregam histórias e significados, tal como as antigas palavras em Yiddish que ele escutava com ternura em sua casa. O argônio torna-se, portanto, um emblema de sua ancestralidade, afirmando a importância de esquadrinhar e reconhecer as suas próprias raízes. Além disso, o narrador aproxima-se da narrativa bíblica ao iniciar pela história das origens, como em Bereshit, ou Gênesis, que relata as origens do mundo e da humanidade. No empenho de dominar a matéria caótica, o sistema periódico apresenta-se como uma ferramenta para compreender os fundamentos da natureza. Ao perscrutar os signos que ali se alistam, como versos de um poema, Levi encontra um trajeto para narrar as suas próprias experiências de vida, em particular, aquelas que remetem à sua relação com a profissão de técnico em química. A tabela de Mendeleev torna-se, então, uma metáfora da reconstituição da vida do químico escritor. As partículas dos elementos inscritas simbolicamente no sistema da química transmutam-se na narrativa literária pela reinvenção estética de Levi. No capítulo 5, o narrador remonta ao tempo em que estudou no Instituto Químico. Um dos personagens centrais do relato é o professor P., um velho cético, irônico, inimigo de todas as retóricas, por isso e só por isso era também antifascista. Inteligente, obstinado e arguto, mas de uma argúcia triste. Ao recordar as aulas e experimentos no laboratório do Instituto, o jovem químico demonstra sua admiração pelo professor e apreço pelos seus 2 livros de textos, claros até o limite da obsessão. No decorrer do relato, o zinco é reconfigurado em metáforas da impureza, elogiada pelo narrador por ser um ingrediente indispensável à vida. Ele narra: "Nas anotações estava escrito um pormenor que à primeira vista me escapara. Ou seja, que o zinco tão terno, delicado e dócil diante dos ácidos, que o corrói imediatamente, comporta-se, porém, de modo muito diferente quando é muito puro, então resiste obstinadamente ao ataque. Daí se podiam extrair 2 consequências filosóficas contrastantes: o elogio da impureza, que propicia as mudanças, isto é, a vida. Descartei a primeira desagradavelmente moralista e me detive na consideração da segunda, que me era mais afim. Para que a roda gire, para que a vida viva, são necessárias as impurezas e as impurezas das impurezas, mesmo com a terra, como se sabe, se quiser que seja fértil." Aqui a gente pode ver 2 fotografias também de Primo Levi mais jovem no laboratório químico, com amigos. A tabela periódica de Levi configura-se como um elogio à impureza. Se para ele as impurezas são necessárias para que a vida aconteça, esse imperativo encontra-se também na concepção de seu projeto literário. Assim, a narrativa só se realiza por meio da reunião de elementos heterogêneos, tal como a tabela periódica de Mendeleev, ao representar as partículas que formam o universo. No sistema constituído por Levi, a impureza é tema e forma. Observa-se que em meados de 1968, alguns contos de tabela periódica já existiam e haviam sido publicados antes de serem reunidos para constituir um livro que, segundo Levi, divulgava uma história sobre a química e os químicos. No capítulo Ouro, por exemplo, o narrador afirma que naquele momento de sua vida, na condição de prisioneiro em Aosta, antes de ser deportado, ele teve a ideia de escrever a saga de um átomo de carbono. E essa é a história com que termina o livro. O carbono, o último conto da tabela periódica, inicia-se com a explicação de todos os textos antecedentes, como uma conclusão do volume. Nas palavras do narrador, seu empreendimento literário é uma micro-história, a história de um ofício e de suas derrotas, vitórias e misérias. O
capítulo Titânio nasce na forma de um conto, publicado pela primeira vez com o título Maria e el Cerchio, em L'Italia Socialista, em 1948. O texto, escrito em tom de fábula, narra o episódio em que Maria, uma pequena garota, quer tocar um armário que acabaram de ser pintado por Felice, que a repreende. O conto é dedicado a um pintor que protagoniza o evento. A narrativa fabular foi revisada por Levi para que se enquadrasse em projeto maior, Enxofre, e outro conto que havia sido publicado em L'Unità, em 1950, com o título Turno di Notte, e foi escrito em tom neorrealista, comum na literatura italiana da época. Os contos de cunho fantástico Chumbo e Mercúrio, segundo o escritor, foram concebidos antes da guerra. Além disso, Carbono apareceu pela primeira vez na revista Uomini e Libri, em 1972, e Ouro em Il Mondo, em 1974. Os contos já publicados passaram por uma reformulação antes de comporem a tabela periódica, trabalho de leve análogo ao de Mendeleev ao constituir o sistema. O químico escritor ordena sua coletânea de narrativas breves, tal qual o químico russo opera arranjos com as suas fichas. Os elementos elencados por Levi não possuem uma lógica aparente na concepção do livro e abrem-se para inúmeras interpretações. O volume moldurado por argônio e carbono possui um fio condutor que se inicia na ancestralidade do narrador e se finaliza no momento presente, quando se imprime o último ponto da narrativa. Os 21 capítulos podem ser lidos em qualquer ordem, sem que haja uma considerável interferência em seu sentido. Contudo, a leitura linear acompanha a cronologia estabelecida pelo escritor, embasada na consecução dos fatos de sua vida. Os primeiros 10 capítulos contemplam o período que antecede a deportação. O sério, capítulo central, trata do acontecimento traumático vivido por Levi no campo de extermínio em Auschwitz. Os outros 10 últimos capítulos abordam os episódios posteriores ao seu retorno para casa. Não há um espelhamento entre as duas partes do livro, tal como as assimetrias inerentes a toda experiência humana. Os capítulos de tabela periódica são, desse modo, impregnados de impurezas. A heterogeneidade de tipos textuais abarcados no mesmo volume confirma a importância que o escritor confere ao dissenso. 5 minutos, Breno. Ok, obrigado, professora Nancy. Como ponto fulcral da vida e, portanto, da narrativa. A história de seu ofício como químico, tendo a tabela periódica como ponto de partida e motivo condutor da narração, significou também sua inclusão definitiva no campo literário. Em 1975, Levi se aposenta de sua carreira na indústria química para dedicar-se exclusivamente à carreira de escritor. Narrar a vida, tendo como base os elementos da tabela periódica, parece ter sido, por outro lado, a maneira mais contundente que encontrou para homenagear sua profissão, construindo uma ponte entre o saber científico e literário ao explorar de forma pormenorizada a característica sintética e ambígua da tabela periódica. Levi amplia ainda mais seus significados, recriando novos sentidos. A tabela periódica, estabelecida por meio de uma ordem dos elementos, agrupados em linhas e colunas, tem por um dos objetivos principais a formulação de um sistema lógico das substâncias que constituem o universo. Ela nunca assume uma forma que poderia se afirmar definitiva, de modo que uma de suas representações pode ser sempre reconfigurada em outras. Licença, Na esteira Breno. do pensamento... Sim. 5 minutinhos, tá? Tá joia, obrigado. De George Gilberman, em Atlas, ou Gaio Saber Inquieto, pode se aproximar da tabela periódica do Atlas. O sistema periódico, com seus símbolos e números, é tratado graficamente em uma tabela em pequenos quadros ordenados por um critério. O arranjo apresenta-se como um diagrama, um gráfico, e introduz um método, nem sempre único, de utilização. De forma semelhante, um atlas não está disposto necessariamente em páginas, é feito de pranchas em que se acomodam imagens convocando diferentes maneiras de leitura. Eu vou avançar um pouquinho para já finalizar. Se, por um lado, o sistema periódico concebe uma ordem diante do caos dos elementos, por outro, a tabela periódica de Levi perturba qualquer modelo de ordenação. Seu empreendimento, tal como o Atlas pensado por Didi Huberman, quebra tanto as certezas autoproclamadas da ciência, que não duvida de suas verdades, quanto as da arte, que não duvida de seus critérios. Ele inventa zonas intersticiais de exploração, intervalos heurísticos. Ele ignora deliberadamente os axiomas definitivos. Ele desconstrói por sua própria exuberância os ideais de unicidade, especificidade, pureza, conhecimento integral. O químico escritor faz romper os limites estanques do sistema periódico, abrindo frestas para o sensível no saber científico e a disparidade no saber estético.
contra toda ideia de uma lógica unívoca integral, ele retoma a característica essencial da tabela periódica, de sua configuração heterogênea e abundante. A partir de sua escrita literária, Leve demonstra que o sistema da química não pode ser exaurido em uma página, assim como a sua memória. A operação arquivística, sempre aberta e fragmentária, revela que toda vida é inacabável. Leve confere espessura humana ao sistema periódico, transpõe os limites da tabela por meio da narrativa literária e constrói, com os elementos químicos de suas memórias pessoais, uma ponte que estabelece a via de proximidade dos compostos orgânicos e inorgânicos com a vida cotidiana. Ele resgata conexões perdidas entre o sistema fixo dos elementos, ordenados no modelo tabular, com o mundo infinito formado por eles. Como recorda Alder C. Williams, os elementos habitam a nossa cultura. As substâncias químicas são os ingredientes de todas as coisas. Estão em constante movimento e transformação. Tanto a tabela periódica quanto a literatura reúnem os fragmentos do mundo. Assim, Leve estabelece a noção de que a linguagem científica pode ser poética e a linguagem poética pode ser científica. A construção gráfica da tabela periódica, em toda a sua multiplicidade, constituída de uma ordem dos elementos estruturais que compõem a matéria, se transforma em uma rica metáfora para o escritor. Leve se vale desse sistema como mote para narrar suas memórias, associando determinadas substâncias e experiências de vida. O narrador procura um esquema que suceda ao caldo de suas reminiscências, contudo sua narração se realiza em meia precariedade. Assim, o sistema tabela periódica se configura como um emblema da narrativa do escritor a exibir uma ordem sempre aberta, fragmentada em sua essência, diversa e provisória. O empreendimento do escritor restabelece uma via poética na ciência e se espelha na ordenação científica para criar a narrativa literária. Além disso, penso que o empreendimento de Leve em associar histórias humanas ao conhecimento científico sugere uma enfatização do sentido da ciência, em buscar a compreensão do universo em favor da vida, dos avanços que devem beneficiar o planeta. Essa concepção se contrapõe à utilização da ciência para fins destrutivos na modernidade. Primo Levi, escritor de espírito criativo e curioso, subverteu o sistema periódico ao propor a reinvenção de uma ordem particular nos modos da literatura. Ele combinou um intrincado diálogo entre a literatura e a ciência ao conceber o livro enciclopédico em sua estrutura múltipla e fragmentária. Levi, em suas operações químicas e artísticas, destilou histórias e memórias que suscitam questões e reflexões urgentes sobre a nossa condição humana. Eu agradeço a atenção de todos e eu gostaria também, antes de passar a palavra, agradecer também a minha orientadora, a professora Cláudia Maia, do Cefet, e dizer também que sou pesquisador do doutorado e bolsista da CAPES. Obrigado. Muito obrigada. Passamos Leandro, agora... É o Leandro agora, dona. Agora é o Leandro. Por favor, Leandro. Olá, bom dia. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Vejam se está aparecendo aí para vocês. Está aparecendo? Sim, Leandro. Tudo certo? Beleza. Vamos lá. Bom dia a todos e todas. Sou Leandro Donner, sou mestre em Literatura, Cultura e Contemporaneidade pela PUC-Rio. Sou escritor, compositor e músico. Nessa comunicação, eu vou cotejar fragmentos de duas obras de Primo Levi, A Trégua e É Isso um Homem, a partir de leituras sonoras de seus escritos. Eu entendo por leituras sonoras uma atenção ampliada à musicalidade e a outros aspectos auditivos expressos no conteúdo e na forma literária dessas obras, que resultam em um tecido sonoro textual de efeito estético singular. Eu aponto, assim, alguns expedientes criativos do autor e sobrevivente Tachuá e as diferentes perspectivas com que ele interage com a música nas duas obras. Procuro ainda estabelecer e enunciar certas poéticas de escuta, particularmente aquelas de maior acento político, pincelando nesse processo os 4 elementos do som: altura, duração, intensidade e timbre. Vou abrir com uma citação, ela é longa, mas é bastante ilustrativa. Estou começando ali mais ou menos do meio da coluna da esquerda. As músicas são poucas, talvez uma dúzia, cada dia as mesmas de manhã e à noite. Marchas e canções populares caras a todo alemão. Elas estão gravadas em nossas mentes. Serão a última coisa do campo a ser esquecida. São a voz do campo, a expressão sensorial de sua geométrica loucura, da determinação dos outros em nos aniquilar primeiro como seres humanos, para depois matar-nos lentamente.
Ao ecoar essa música, sabemos que os companheiros lá fora, na bruma, partem marchando como autômatos. Suas almas estão mortas e a música substitui a vontade deles. Leva-os como o vento leva as folhas secas. Já não existe vontade. Cada pulsação torna-se passo, contração reflexa dos músculos destruídos. Os alemães conseguiram isso. 10.000 prisioneiros, uma única máquina cinzenta. Estão programados, não pensam, não querem. Marcham. Na marcha de saída e de regresso, nunca faltam os SS. Quem poderia negar-lhes o direito de assistir a essa coreografia que eles criaram? A dança dos homens apagados, pelotão após pelotão, voltando e indo em direção à bruma. Que prova mais concreta de vitória? Também os do CAB, que é a enfermaria, conhecem esse ir e voltar, a hipnose do ritmo interminável que mata o pensamento e embota a dor. Passaram por isso, passarão por isso outra vez. Era preciso, porém, sairmos do encantamento, ouvirmos a música de fora, assim como a ouvíamos no CAB, e como agora escrevendo a recrio em minha lembrança, depois da libertação e do renascimento, já sem lhe obedecer, sem lhe ceder, para percebermos o que ela era, para compreendermos por qual deliberado motivo criaram esse ritual monstruoso, e porque ainda hoje, quando a memória nos restitui alguma dessas inocentes canções, o sangue gela em nossas veias e temos consciência de que regressar de Auschwitz não foi pequena sorte. Se por um lado, ao longo de É Isso um Homem, Primo Levi se refere a talvez uma dúzia de canções que tocavam no campo, marcando sensorialmente de maneira permanente a experiência no lager, mas opta por não nomeá-las, rememorá-las em profundidade e tampouco esmiuçar seus aspectos criativos. Por outro lado, o capítulo O Teatro, de A Trégua, é recheado de descrições detalhadas de números musicais e artísticos contados com o vivo da memória, essa tal música de fora a qual ele se refere. E é isso o nome. Primo Levi assume, assim, duas posturas bastante diversas ante o contato com a música em suas experiências como prisioneiro e como errante a caminho do lar. Busco realizar um sobrevoo sobre essas opções literário-musicais, analisando contornos estéticos e políticos. A opção por não esmiuçar a musicalidade no relato do lager está longe de ter uma justificativa apenas formal ou estética. Não se trata apenas do fato de que trazer exemplos das canções interromperia o ritmo, o peso do que estava sendo dito, não contribuindo para a narrativa e enfraquecendo suas intenções. A escolha se justifica também num plano mais complexo, o de poéticas de escuta e desdobramentos políticos. É preciso reconhecer primeiro que a música, como categoria artística música, também ela vinha sendo aniquilada. Dentro do plano de aniquilar os prisioneiros como seres humanos, para usar os termos de Primo Levi, estavam as intenções de esfacelar dentro de cada prisioneiro do lager aquilo que lhes constituía enquanto humanos, a cultura, práticas, apreços que lhes conferiam humanidade. A música vinha sendo, ela também, vilipendiada, transformada em não mais que outra engrenagem da máquina ritmada de morte, assentada sobre pulsação constante, firme em sua intensidade destruidora. Pode-se dizer de maneira mais direta que evocar a musicalidade das canções, listar as canções, detalhar as canções, os aspectos artísticos, soaria fora de contexto, não caberia no universo de intenções. O que a gente vai ver aqui em A Trégua é bastante diferente. Quando Levi o faz, é para realçar o aspecto deslocado e macabro dessa mesma música. Nada disso deveria, no entanto, nos surpreender. A arte e a música já vinham sofrendo ataques desde a ascensão do nazismo ao poder em 1933. O folheto cartaz acima é da exposição dedicada à música degenerada, aberta ao público em 1938. Hans Ziegler, organizador da exposição, desejava combater gêneros como o jazz, a música atonal e as músicas compostas por judeus de maneira geral. No cartaz, vemos uma paródia do personagem e protagonista Johnny Speak Off, de Ernest Krenek, um músico negro de jazz. O personagem é um músico negro de jazz. Ziegler considerava que o sucesso dessa obra é um exemplo negativo, portanto, para ele, de vitória da cultura negra, e que a obra em questão era um exemplo de música negra ajudeusada. O cartaz não deixa muita margem de dúvidas quanto às intenções do discurso. Para além do controle, com áreos distópicos, diga-se de passagem, da escuta da população, definindo o que era desejável e permitido para os ouvidos alheios,
a exposição ia mais longe. Os compositores dos estilos e gêneros curados por Ziegler foram proibidos de exercer seus ofícios sob pena de perseguição, deportação ou até assassinato. Era uma tentativa de controle ideológico da audição com intenções políticas evidentes, uma imposição de escuta antipoética. Aí eu sempre faço uma ponte nesse momento com as várias leis que tentam passar no Congresso para criminalizar o funk, criminalizar certos gêneros musicais, enfim, e a gente sabe o que está por trás desse tipo de atitude. Não é de se surpreender, portanto, a espécie de uso da música realizada pelos SS no dia a dia do lager, cada dia as mesmas, de manhã e à noite. Tal uso se tornou uma espécie de tatuagem auditiva, conforme Levi descreve no trecho que abre essa comunicação. Estão gravadas em nossas mentes e serão a última coisa do campo a ser esquecida. Não bastasse o genocídio, os aniquiladores propunham, portanto, rituais musicalizados que se fixariam como um apêndice do trauma, nos poucos que restariam. E alguns relatos, inclusive, demonstram certo espírito festivo nesses rituais de execução. Ou seja, às vezes eu faço uma ponte aqui com Paul Celan, com Fuga da Morte, que relata, que não dá para entrar nisso agora, mas que relata os rituais e como eles, enfim, não relata, né? Aborda poeticamente, de forma genial, que os prisioneiros eram chamados e evocados a tocar para a execução de seus próprios companheiros prisioneiros. Apesar de saber que não era exatamente assim, que tal uniformização da escuta seria relativamente impossível, reitero aqui as intenções de pureza desejáveis a toda a esfera da cultura ariana. Então, dialogando com o Breno, para o Primo Levi, a questão das purezas e impurezas era muito forte. Isso também respinga na música e como as coisas eram tratadas nesse contexto, culturalmente também. Escrito mais de uma década depois de É Isso um Homem, A Trégua conta com uma leveza narrativa sem dúvida maior do que É Isto um Homem. Essa obra parte de onde a anterior termina, a chegada do Exército Vermelho a Auschwitz, que resultou na libertação do campo, e o posterior caminho de Levi por diversos países da Europa Oriental e Ocidental, até finalmente chegar à sua casa no final de 1945. Como os trens estavam todos destruídos, né, Levi ficou cerca de 11 meses vagando pela Europa para fazer um trajeto que duraria poucos dias. Apesar disso ter sido, obviamente, bastante complexo para ele, para nós leitores, resultou numa obra, enfim, que acho que aborda o retorno da Shoah de uma forma bem interessante e bem diferente. A obra tem o mérito de condensar densidade e leveza, alicerçadas, dentre outros fatores, por um ouvido atento aos cruzamentos de línguas e situações sonoras, além de personagens e episódios que compõem uma mescla de alta carga reflexiva e fluidez narrativa. A prosa é convidativa e sabe bem em que momentos criteriosamente escolhidos evocar o peso. No capítulo O Teatro... 5 minutos. Né? Tá bom. No capítulo O Teatro, ficamos sabendo que por volta de meados de agosto foi encontrado, todavia, um terreno de contato com os russos. Tal terreno recobriria justamente a área das artes, sobretudo números musicais e de teatro, que Levi começa a narrar. Ele ficou algumas semanas, quase um mês e meio, 2 meses, um local que tinha um anfiteatro semi-destruído e que os prisioneiros estavam ali e começaram a ensaiar e executar números musicais. Uma dança de salto e ponta que Levi comenta, anunciando seu estrépito rítmico e exercício barulhento, bem como o abuso de poder de um tenente que intimou um marinheiro bailarino a ser seu professor, abrem o capítulo. O número é encenado por aprendiz e mestre, já anunciando a atenção sonora presente desde as primeiras linhas do teatro. Na sequência, Levi lista números musicais que descreve como pouco originais, canções napolitanas de repertório clássico. E ele lista várias canções, então em contraste aí com as escolhas de É Isso um Homem. A listagem de números pouco memoráveis que merecem citação é seguida de 2 números mais marcantes. Nos deteremos sobre o segundo, uma interpretação singular do Chapéu de 3 Pontas. Diz ele, no grupo heterogêneo dos romenos, devia encontrar-se alguém que tinha o teatro no sangue. Romenos eram italianos que eles encontraram no meio do caminho, que alguns eram oficiais, etc. Não eram propriamente da Romênia, mas levaram esse nome, porque vinham da Romênia naquele momento. Esse capricho infantil tornou-se uma pantomima sinistra, obscuramente alegórica, cheia de ressonâncias simbólicas e inquietantes.
Capricho infantil, pantomima sinistra. Então ele começa a colocar o peso e a leveza sempre em paralelo, sempre sopesando cada lado dessa equação. Cito: uma pequena orquestra, cujos instrumentos haviam sido fornecidos pelos russos, começava por um exangue motivo, em tons baixos e surdos. Balançando lentamente no ritmo, entraram em cena 3 personagens sinistros, vestindo capas negras com capuzes negros na cabeça. E dos capuzes emergiram 3 vultos de pálor cadavérico e decrépito, marcados por profundas rugas lívidas. Entraram com hesitante passo de dança, tendo nas mãos 3 longas velas apagadas. Ao chegarem no centro da ribalta, seguindo sempre o ritmo, inclinaram-se para o público com dificuldade senil, dobrando-se lentamente sobre os rins anquilosados, com pequenos puxões. Para se curvarem e reerguerem, empregaram 2 minutos nessa queda, que eram angustiantes para os espectadores. Readquiriram penosamente a posição ereta, a orquestra ficou muda e os 3 fantasmas começaram a cantar a estrofe insossa, com voz trêmula e entrecortada. Meu chapéu tem 3 pontas. Cantavam, e a cada repetição, com o acumular-se dos espaços, substituídos pelos gestos incertos, parecia que a vida, junto com a voz, fugia deles. Pronunciada pela pulsação hipnótica de um único tambor em surdina, a paralisia progredia lenta e irreparável. A última repetição, no silêncio absoluto da orquestra, dos cantores e do público, era uma dolorosa agonia, um esforço moribundo. Lembrando que o meu chapéu tem 3 pontas, a cada repetição você vai suprimindo uma palavra. Então, o meu tem 3 pontas e por aí vai. Então, eles foram nesse silêncio. E Primo Levi escolhe narrar esse momento com muito detalhe, com muito sabor. Então, na minha dissertação, eu abordo cada elemento que aparece aí, como isso se relaciona com a música, as questões de intensidade, os próprios instrumentos que aparecem, como os timbres se diferenciam nesse momento, cruzamentos de idiomas e como, enfim, um judeu que não falava ídis, como é que na Rússia ele se comunicava, como ele era visto como um não-judeu também. Mas você não é judeu, você não fala ídis? Então, enfim, várias questões de escuta, de sonoridade e de música aparecem nesse longuíssimo caminho que ele fez de retorno à casa. Eu acho que eu já devo estar no fim do tempo, então não vou conseguir comentar cada aspecto musical com muita calma. Eu vou para as considerações finais, mais 30 segundinhos, por favor. Trata-se, portanto, de perceber os distintos usos e recepções à música em contextos extremos, bem como compreender as ferramentas que o ouvinte apresenta tanto no momento em que interage com a mesma, quanto nas suas formas posteriores de narrar. As manifestações sonoras afetam tanto a escuta quanto a escrita, que se pratica com o ouvido atento, fazendo brotar no papel uma prosa sonora. Ora musical, percorrendo os 4 elementos testados sem régua no exemplo do chapéu de 3 pontas, ora perceptiva dos usos da música como estratégia de desumanização, quando ouvida ao longe desde a enfermaria do lago. Desvela-se assim um autor atento à dimensão sonora, que se expressa não somente nas nuances dos idiomas que atravessaram os ouvidos do sobrevivente, Europa adentro, mas na própria música per se, com seus contornos intrínsecos e com as diferentes finalidades, às vezes macabras, às vezes não, que é capaz de assumir. É isso. Muito obrigado. Miriam, por favor. Bom dia. Muito prazer em estar aqui e falar minha comunicação. Esse texto que nasceu da minha participação num grupo de estudos literários de autoria feminina, que eu faço parte há 4 anos. E o meu texto se intitula Ruth Kluger e Natalia Ginzburg, Relatos Femininos Convivendo com os Fantasmas da Guerra. Se a guerra não tem rosto de mulher, conforme o título do livro da premiada Svetlana Alexievich, os documentos históricos são unânimes em demonstrar que as mulheres sempre participaram amplamente das guerras. Na Segunda Guerra Mundial, citando Alexievich, o mundo foi testemunha do fenômeno feminino. Em muitos países, as mulheres serviram em todas as forças armadas. Nas tropas inglesas, eram 225 mil mulheres, nas americanas, 500 mil, e nas alemãs também. No entanto, apesar da sua extensa participação,
há bem menos relatos de mulheres sobre as guerras em relação aos relatos masculinos. A versão masculina dos fatos vividos sempre se sobrepôs à feminina. E não é diferente, portanto, a constatação sobre os inúmeros relatos disponíveis sobre a Shoah e a Segunda Guerra Mundial, dentre os quais somente uma parcela muito pequena dos testemunhos é de autoria feminina. Todavia, entre estes relatos de mulheres, há também vários de uma potência literária enorme, e para este trabalho elegi 2 deles para apreciar o viés feminino sobre aquele momento de extraordinária carga emocional do século XX. São relatos de mulheres europeias, judias, que compartilharam suas experiências de terem vivido tal momento. A primeira obra escolhida foi a autobiografia de Ruth Kluger, Paisagens da Memória, autobiografia de uma sobrevivente do Holocausto, publicada em 1992, quando a autora já contava com uma longa experiência autorreflexiva e sólida carreira acadêmica. Para lhe fazer companhia neste cotejamento, escolhi o romance autobiográfico de Natalia Ginzburg, Léxico Familiar, publicado em 1963 na Itália e somente em 2018 no Brasil. A escrita de Kluger é sobre o seu encarceramento em 3 campos de concentração nazistas, trágica vivência que permite oferecer ao leitor um relato denso e crítico, que se apoia em seu robusto conhecimento histórico. Já o romance autobiográfico de Natalia Ginzburg conta sobre suas experiências a partir de um outro ponto de vista, o de uma mulher judia italiana durante a perseguição nazista aos judeus na Segunda Guerra Mundial. Uma italiana vivendo em seu país natal e enfrentando o cerco aos judeus, portanto, tendo que se autoexilar em cidades pequenas e afastadas dos grandes centros urbanos italianos. A despeito dos sofrimentos vivenciados, ela não foi feita prisioneira dos alemães. O seu relato em Léxico Familiar é de uma beleza suave. Narrativa se desenvolve a partir das reminiscências da infância da autora e vai ganhando contorno e dramaticidade com os acontecimentos históricos que confrontam sua família. As vivências partilhadas entre pais e irmãos inicialmente, depois com seu marido e filhos, e por fim, quando ela já está viúva. Há um vasto material de ordem subjetiva que os testemunhos de ambas apresentam. Eles estão repletos de profundas reflexões, assim como de referências a muitos pensadores que construíram grande parte da cultura ocidental. A obra de Kluger é impactante e contundente, e se trata da única escrita pela autora, excetuando sua produção acadêmica elaborada ao longo de décadas como professora de língua e literatura alemãs em universidades americanas. O ineditismo de seu relato é que ele foi escrito na Alemanha, depois que ela foi atropelada por uma bicicleta em 1988 e permaneceu muito tempo em recuperação no país. O leitor, absorvido pelas memórias das escritoras, encontra não apenas rememorações pessoais de um tempo extraordinariamente difícil na Europa, mas vastas reflexões em torno do sentido da vida, das consequências das ações políticas que influenciam brutalmente os destinos individuais. Kluger também faz uma dura denúncia da instrumentalização das memórias dos sobreviventes, ou seja, a monumentalização dos antigos campos de concentração nazistas, atualmente travestidos pela perversa asepsia histórica e explorados pelo turismo. Eu creio que nenhum leitor dedicado sai ileso da leitura destes testemunhos, porque serão tocados em suas dimensões emocionais e serão impelidos a refletir sobre as próprias fragilidades e vulnerabilidades, seus conhecimentos, certezas ou ignorância. Ninguém ficará indiferente diante da tradução crítica, muitas vezes áspera, das obras que apontam com perspicácia seus próprios questionamentos sobre eventos históricos tão conhecidos.
Apesar de o relato de Kluger ser apresentado com sofisticação de uma intelectual, não há uso de meias palavras ao expressar o horror de suas vivências nos campos nazistas, e tudo parece potencializado pela expressão do ponto de vista feminino. Ambos os relatos partem da infância das escritoras e vão crescendo nos acontecimentos que ganham consistência com a maturidade de seus olhares femininos sobre a ferocidade da guerra. Por conta da contundência dos escritos, o leitor também se questionará em relação à sua condição humana, durante e após a leitura. Sabendo que a literatura testemunhal gira em torno daquilo que é mais difícil de se nomear. Ela é erigida de matéria de memória, portanto, nem sempre fácil de ser domada ou acessada. Há esforços evidentes da linguagem em ambos os relatos, ao aludir e tentar agarrar as memórias mediante uma tarefa racional submetida às vicissitudes do tempo. O relato de Kluger não é cronológico linear. A autora se ocupa de eventos marcantes sem se prender ao curso natural do tempo, permitindo-se momentos variados de sua experiência, que momentos variados de sua experiência emerjam, tentando organizar a associação livre de suas memórias. Já em Ginsburg, a narrativa é mais colada à cronologia. Em Paisagens da Memória, o leitor pode acompanhar a narrativa através do olhar da pequena Ruth, que fora presa aos 10 anos de idade em Viena, em sua cidade natal, uma cidade cosmopolita que ainda lhe parecia, cito, não estranha nem familiar, o que, por sua vez, significa que ela é ambas as coisas para mim. Viena era, sobretudo, triste e inimiga das crianças, inimiga até o âmago das crianças judias. Há rememorações pouco sutis pelas quais a escritora escolhe caminhar. Páginas à frente, em meio aos seus relatos infantis, ela volta corajosamente a enfrentar os fantasmas que a acompanharam ao longo de toda a vida. As memórias que ficaram marcadas pelo objeto, o vil, o horroroso e o indecifrável das experiências dos campos nazistas. A menina Ruth foi feita prisioneira junto com a mãe e passou por 3 campos nazistas, em 42 em Theresienstadt, depois foram deportadas para Auschwitz, em 44, e, por fim, selecionadas para o campo de trabalho forçado em Christianstadt, na Alemanha, de onde, felizmente, conseguiram fugir ao final da guerra em 1945. A despeito da evidente devastação sofrida por Kluger, ela chega aos 60 anos e lamenta que a voz feminina não tenha relevância no mundo masculino das guerras. Por isso, luta contra tal predominância, opondo-se frontalmente à tentativa de silenciamento das mulheres, reivindicando ter um passado bastante significativo para compartilhar. No entanto, é no presente que quer se fazer ouvir, independente de a julgarem censurável ou grosseira. Ela quer contar o que viu, o que sofreu e que viveu, e parece reafirmar constantemente, ao construir sua história, atravessada por um relacionamento paradoxalmente difícil com a mãe. Licença, Miriam, 5 minutos, tá? Tá certo. A memória é fonte pródiga, mas também pode ser um empecilho quando se deseja testemunhar sobre eventos históricos vivenciados, seja do ponto de vista pessoal ou coletivo. Para contornar essa aporia da dificuldade de se transformar memória em narrativa, Kluger assume conscientemente sua posição de vulnerabilidade. Ora, quer que os leitores acreditem no que escreve,
ora faz ressalvas cautelosas sobre suas próprias palavras. Ela sabe da importância subjetiva e objetiva de contar suas vivências limiares, como prisioneira dos nazistas, e sabe também que ora fala pelo coletivo, representando, ora está somente narrando a partir de seu olhar feminino singular. Confessa seus limites, suas carências e suas precariedades diante do trauma. Não deixa de acentuar a cicatriz que permaneceu devido à ausência dos homens em sua família, muitos envolvidos com assuntos bélicos ou apenas ocupados em salvar a própria pele. Ressalta em especial a vacuidade do pai, que se tornou uma privação superlativa, convertida também num fantasma que a acompanhou pela vida toda. Nos transportes entre um campo e outro, o choque de realidade que ela relata entre o dentro e o fora dos trens, dos comboios, dos transportes, entre o choque entre a normalidade da vida e a liberdade foram marcantes para a futura escritora, pois ela ali teve consciência de que estavam fora, de que os que estavam fora sequer se davam conta dos horrores passados dos prisioneiros transportados, muito menos dos horrores futuros que vivenciariam. A coexistência chocante destes mundos opostos e antagônicos a fez pensar nos diferentes modos de se poder existir, e também de pensar que coexistências tão díspares sobra a incomunicabilidade. Estes são os limites que tornaram muitos acontecimentos implacáveis na história recente, e são totalmente irreconciliáveis para Kluger. Mas esta também, paradoxalmente, é a virtuosa contribuição da narrativa de Kluger e Natalia Ginzburg. Ainda que em tom memorialístico e mais suave, o relato autobiográfico da italiana não é menos contundente. Ela evidencia a descrença por grande parte da população italiana de que seriam importunados pela guerra dos países vizinhos, e também pela incapacidade de se postar diante do iminente perigo hitlerista, que estava se espalhando por toda a Europa. A gente sabe que a Itália era do eixo. Um outro aspecto que não escapará ao leitor é a fluente solidariedade entre as mulheres durante os terríveis acontecimentos da guerra. E Ginzburg registra tristemente a morte do marido Leone Ginzburg, que, cito, Leone tinha morrido na prisão, na ala alemã dos cárceres de Regina Coeli, em Roma, durante a ocupação alemã, num fevereiro gélido. Então, sutilmente percebemos que a guerra destrói vidas, não só pela morte, mas pela angústia e desespero, pelo desamparo e a falta de proteção, ou ainda pela existência de mínimas certezas para a continuidade da sobrevivência. De repente, explodiram bombas e minas por toda parte, e as casas desabaram, as ruas se encheram de ruínas de soldados e de fugitivos. E não havia mais ninguém que pudesse fingir que nada estava acontecendo. Fechar os olhos e tapar os ouvidos, enfiar a cabeça embaixo do travesseiro, não havia essa possibilidade. Na Itália, a guerra foi assim. E assim foi a guerra, e são todas as guerras, destrutivas e nefastas. Através desses extratos, dessas vivências destas mulheres da Segunda Guerra Mundial, esse olhar dessas figuras femininas, podemos ter a dimensão da devastação incalculável daquele e de outros conflitos bélicos. Mais do que nunca, precisamos levantar oposições firmes contra repetidas barbáries. Este relato aqui, essa comunicação, faz parte de um texto muito maior, mas eu espero ter trazido os pontos relevantes aqui da minha comunicação. Muito obrigada, Miriam.
esperamos que ter acesso mais tarde, em algum momento, a toda essa sua publicação. Vai ter um livro? Não, por enquanto é um texto que eu fiz para o Congresso mesmo. Tá bom, ótimo. Então, voltamos ao Edson agora, espero que funcione tudo facilmente. Sim. Edson, eu vou colocar sua apresentação aqui, tá? Vou Obrigado. abrir. E aí vou informando aqui. Vocês conseguem ver essa apresentação? Sim, aqui tá, para mim deu tudo certo. Então tá, deixa eu só sair aqui para mutar o meu microfone. Edson, vai me informando, por gentileza, quando eu devo passar os slides, tá? Tudo bem, posso iniciar? Sim, só um momento. Pode ir. Bom dia a todos, eu sou Edson Souza, sou aluno do curso de pós-graduação da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. Sou orientando da professora Keina Maria de Almeida, pertenço ao grupo dela de estudos, Laboratório de Estudo Judaico. Eu agradeço primeiramente a organização do evento, do Congresso Internacional da USP, pela oportunidade, pela aceitação do trabalho, da apresentação. Agradeço a CAPES por financiar a minha pesquisa. E a minha comunicação de hoje está intitulada A Personificação do Diabo na Figura Feminina de Lilith e a Estética da Resistência em Primo Levi. É um artigo que eu escrevi ao longo da disciplina do mestrado, ministrado pela minha orientadora, a professora Keina, a disciplina Pacto Fausto, em que nós fizemos um pequeno diálogo com a obra Pacto Fausto, dessa passagem mitológica. Esse conto é da obra 71 Contos de Primo Levi, não é do meu objeto de pesquisa. Eu trabalho no doutorado com romance, se não agora, Quando, de Primo Levi. Pode passar, por favor? É um pouco do autor, né? Primo Levi, uma das maiores vozes testemunhais do século XX. Ele nasceu em 31 de junho de 1919, faleceu em 11 de abril de 1987, sobrevivente do campo de concentração, judeu italiano, foi um dos poucos sobreviventes de Auschwitz, o campo de concentração, onde milhões de prisioneiros judeus como ele foram assassinados pelos nazistas. Sobreviveu para regressar a Turim, sua cidade natal, e escrever um dos mais extraordinário e comovente testemunho dos campos de extermínio nazista, que é a obra É Isso um Homem, que ele publica pós final da Segunda Guerra Mundial, pós liberação do campo de concentração em 1947, e que ele testemunhou como objetivo principal de denunciar a tragédia que foi o Holocausto e libertação interior. Pode passar, por favor. Ele é autor das obras É Isso um Homem, A Trégua, Os Afogados Sobreviventes, que compõem a sua obra de cunho memorialístico testemunhal. Na área da ficção, as suas principais obras são A Chave da Estrela, Se Não Agora Quando, meu objeto de pesquisa, Histórias Naturais, Visto e Formas, e Lilith, 71 contos, entre outras. Estamos trabalhando nesse artigo, nós abordando como essa mescla entre a
a escrita do autor Primo Levi como uma mescla entre a experiência concentracionária e a ficção. Pode passar, por favor. Aqui eu trago um recorte do meu embasamento teórico, em que está produzido o meu artigo, né? Então, a básico Seligman Silva, acerca da memória e testemunho nas proposições de Agamben, o que resta de Auschwitz, e Delemon, sobre as preposições diabólicas, entre as escrituras sagradas e os mitos, assim como na mitologia grega, abordada por Jonito de Souza Brandão, e nos escritos de Walter Benjamin acerca dos narradores e da importância da transmissão de experiência, da contação de história, e nos postulados de Michel Foucault sobre o controle dos corpos. Pode passar, por favor. Então, é o conto Lilith, intitulado Lilith, em que o Primo Levi revisita o mito da criação e transporta para o contexto do campo de concentração, ressaltando que foi a literatura, a arte, a contação de história foi uma das estratégias utilizada pelos os prisioneiros como sobrevivência. Então, nesse conto, se trata de um contexto em que eles estão no campo de concentração e acontece uma grande chuva, um temporal, em que eles são liberados para esconder desse temporal e estar dentro de uma espécie de manilha com um companheiro, com um outro prisioneiro de nome Tishley, e por coincidência eles estão fazendo aniversário nesse dia. Um personagem intitulado também de Primo Levi, em que ele tem a aparição de uma garota, que era raro dentro do campo de concentração, e ele narra essa história, esse conto, retoma esse conto dessa personagem mitológica. Então, por meio da ficção, Primo Levi faz uma representação simbólica que vai muito além do ato de contar história, pois temos como espaço da narrativa o campo de concentração nazista, além do clima de inverno, como a presença da chuva e lamaçal, há a presença sutil da figura do capo, o prisioneiro responsável por cuidar dos outros presos. O capo é aquele que os soldados nazistas atribuíam essa função ao outro prisioneiro, que tinha essa função de vigiar e também de punir, até mesmo de escolher quem seria encaminhado para as câmaras de gás. Pode passar, por favor. Então, a contação de história como estratégia de sobrevivência, que abordamos nesse trabalho, né? Então, no diálogo, os personagens Levi e Tishley, que coincidentemente estavam naquele dia completando seus 25 anos de vida, disse que deveríamos comemorar a data, já que dificilmente comemoraríamos o aniversário seguinte. Tirou do bolso meia maçã, cortou uma fatia e me ofereceu. Em um ano de prisão, aquela foi a única vez que comi uma fruta. Também o símbolo, né, simbólico da maçã, também que remete também ao mito, né? Pode passar, por favor. No diálogo, aparece sutilmente, além da figura feminina, a contação de história hebraica antiga que perpassa o diálogo ao longo da narrativa. Após o silêncio provocado pela degustação da saborosa fatia de maçã, o narrador também é tocado pela presença feminina. Era raro ver uma mulher de perto, e essa era uma experiência terna e feroz, que nos deixavam prostrados. Pode passar, por favor.
em continuação. Oi? Pode passar, por favor. Então, ainda no contexto, né, essa cena antecedida pela partilha da maçã seduz e arrebata os dois homens, que se enternecem diante da imagem da mulher, trançando suavemente os cabelos e cantarolando. A cena sedutora, em um segundo momento, parece abalar com maior intensidade o personagem Tischler, visto que, segundo o narrador, ele se virou e por um bom tempo se deteve na contemplação da garota. Ela acabara de fazer as tranças, se acomodara dentro do tubo e cantarolava, balançando a cabeça. E é nessa cena que eles retomam esse diálogo. Então, lembrando que esse personagem, Tischler, ele é um portador da experiência da cultura judaica, hebraica, e ele narra 4 versões dessa personagem mitológica. Eu não vou detalhar aqui por causa do tempo, e pode passar, por favor. Tal impulso se confirma nas próximas cenas. É Lilith? Me disse Tischler, de repente. Você a conhece? É assim que ela chama? Não, mas a conheço. Ela é Lilith, a primeira mulher de Adão. Você não conhece a história de Lilith? Verifica-se que há uma retomada dos escritos bíblicos acerca da figura do Criador, especificamente do surgimento do mundo, dos primeiros habitantes e da fé judaica cristã, pois o narrador, ao ser questionado sobre a história de Lilith e manifestar falta de conhecimento, consequentemente é rotulado de epicurista, descrente. Pode passar, por favor. A mulher misteriosa, essa personagem, né, aparece também nos escritos de Goethe, na obra intitulada Fausto. Para efeito dessa análise, Edson. sim, Licença. nos detivemos a estudar a passagem Noite de Walpurgis, Fogo Fato, especificamente nos diálogos entre o Fausto e o personagem Mefistófeles. Esse é um pequeno contextualização que nós abordamos no trabalho. Pode passar, por favor? A passagem em que ela aparece dançando com o Fausto. Fausto, quem é aquela? Mefistófeles. Olha, há com atenção. É Lilith. Quem? Mefistófeles. A esposa número 1 de Adão. Cautela com a formosa trança, que unicamente adorna até a ilharga. Quando com ela algum mancebo alcança, tão cedo a presa não larga. Passa, por favor. Dá uma aceleradinha para concluir. Naquele contexto chuvoso, também faz referência aos primeiros habitantes do mundo, Adão e Lilith, pois o narrador, ao observar um trator executar as tarefas de limpeza da neve, utiliza-se da metáfora do barro. Nesse sentido, ele faz uma associação do barro que se grudava imediatamente nas costas do instrumento, como Adão e Lilith. Pensei, de acordo com a narrativa, esse barro que se refere ao processo de utilização por Deus na criação pode ser também associado à fragilidade humana, uma vez que o homem é simbolicamente parte da representação do pecado. Então, nessa cena ainda, o personagem ele se depara com, pós esse contexto chuvoso, com a máquina que estava fazendo o trabalho de retirada das neves, e ele associa esse barro ao processo da criação. Pode prosseguir, por favor? Levi, por meio da linguagem metafórica, nomeia o campo
de extermínio nazista de Casa de Barro e de Dor. Desse modo, é possível refletir sobre a fragilidade humana, sobretudo no contexto limite, já que o barro é o elemento fundante utilizado por Deus para criar o homem. No entanto, o barro também pode, por um lado, estar associado às práticas dos extermínios que os nazistas desenvolveram com humanos durante a Segunda Guerra Mundial. Por outro, pode referir-se simbolicamente à fragilidade do homem, que é advindo do pó e, no contexto do laje, foi facilmente eliminado pelo próprio homem, ou seja, foi novamente transformado em pó. E a crítica que o Primo Levi faz das monstruosidades praticada no campo de concentração pelo homem, pelo próprio homem. O homem com o próprio homem. Né? Esta análise nos possibilitou verificar que no conto Lilith, por meio da ficcionalização, faz uma contextualização de suas experiências vivenciadas no ambiente limite, especificamente do Holocausto, com a contação de história hebraica antiga, pois há uma mescla do sofrimento humano nos campos de concentração nazista com a contação de história. Portanto, como sobrevivente das experiências concentracionárias, Levi apropria da literatura para narrar as suas memórias, para dar testemunho, seja através dos relatos ou pela ficção, a fim de combater o retorno da barbárie. Né? O autor ele se declara como um militante contra o retorno da barbárie, sobretudo para a escrita dele, para se livrar do trauma e para combater o retorno da barbárie. Né? O exemplo que nós temos atual, né? Que aquilo que ele tanto escreveu nas obras dele, que está sempre mesclando em todas os escritos do Primo Levi, estamos vivenciando agora outras tragédias com essas guerras que estão acontecendo no momento. É isso, obrigado pela atenção. Muito obrigada, Edson. Passamos agora a Heloísa. Tá todo mundo conseguindo me ouvir bem? Sim, Heloísa. Perfeito. Deixa eu só passar meus slides aqui para vocês. Tá todo mundo conseguindo ver? Deixa eu ligar meu timer também para eu organizar meu tempo. Vamos lá. Primeiramente, bom dia a todo mundo. Eu me chamo Heloísa. Eu sou doutoranda do Letra, daqui da USP. Sou bolsista CAPES. E eu comecei nesse semestre. Então, o que vocês vão ver agora é um trabalho bem embrionário mesmo, que vai se transformar eventualmente na primeira parte do primeiro capítulo da minha tese. Né? O nome do meu trabalho é But Jews Have No Patron Saints, a Viena de Ruth Kluger. Eu vou trabalhar especificamente nessa primeira parte, usando a divisão que a própria Ruth faz no livro. Ela vai fazer uma transcrição dos espaços que ela viveu, e o primeiro desses espaços foi Viena, onde ela nasceu. Então, eu vou fazer esse roteiro que ela faz, de certo modo, para começar meu trabalho. Deixa eu passar aqui. Eu coloquei o resumo do meu trabalho, mas eu vou passar direto para a gente já começar realmente na conversa. Ruth Kluger, né? Eu não sou a primeira a falar sobre ela hoje, mas coloquei essa foto dela aqui. Ela nasceu em Viena em 30 de outubro de 1931. Ela foi deportada aos 10 anos de idade e ela passou, como a Miriam também falou um pouco sobre ela, né? Ela passou por vários diferentes campos, né? Campos de trânsito, guetos, campos de concentração, enfim. Ela sobreviveu após uma fuga, junto com a mãe e uma irmã adotiva. Eventualmente, ela se muda para a Alemanha, depois muda-se para os Estados Unidos, e ela faleceu em 5 de outubro de 2020, aos 88 anos. E para fazer essa construção geográfica, emocional e quase estética da cidade de Viena, para começar, eu vou trazer outro autor, né? Mas antes da gente chegar nele, eu resolvi trazer esses dois livros. O que acontece? O livro da Ruth Kluger ele foi escrito em duas versões. Uma versão em alemão, em 1992,
e uma versão em inglês em 2001. Isso é muito importante para a minha tese, porque eu vou trabalhar com a versão de 2001. Ela escreve em 92, como a Miriam já falou, quando ela vai para a Alemanha fazer uma pesquisa, ela sofre um acidente de bicicleta e ela resolve escrever o livro a partir disso aí. Esse livro em alemão ele foi traduzido para português com o título de Paisagens da Memória pela Companhia das Letras. E a Ruth, inclusive, veio para o lançamento. Eu nunca esqueço que a professora Nancy comentou que chegou a conhecê-la, né, nesse momento que ela veio para cá. Só o que acontece? Ela escreve esse livro em alemão com a esperança de que a mãe jamais lesse esse livro. Ela escreve esse livro quase como um acordo, uma relação emocional com as pessoas que a ajudaram quando ela estava na Alemanha, de certo modo. Só que ela espera que esse livro nunca chegue às mãos da mãe dela. Então ela faz, de certo modo, um acordo consigo mesma de não escrever a versão em inglês do livro até o falecimento da mãe dela. Então ela começa a escrever, ela escreve esse livro em alemão em 92, e em 2001 ela, de certo modo, reescreve esse livro, né? Ela cria essa outra versão do livro em inglês, que seria uma versão final, por assim dizer, já com a Alma, né, que era a mãe dela, já tinha falecido. Então ela podia escrever para os filhos dela e para os alunos dela também. O autor que eu vou trabalhar para fazer esse contraste com a cidade de Viena é o Stefan Zweig, né? Ele nasceu alguns anos antes, né? Muitos anos antes, em 1881, também em Viena, na Áustria. Ele estuda filosofia na Universidade de Viena, onde fez o doutoramento dele em 1904. Ele se torna, na verdade, ele mesmo afirma no livro que eu vou trabalhar, né, que é o Autobiografia, O Mundo de Ontem, que ele fez faculdade meio assim, ele só ia nos últimos momentos, entregou a tese dele e foi isso mesmo. Porque ele já estava iniciando uma carreira na literatura, então, para ele, fazer faculdade não era um negócio que era muito necessário. Ele tinha um irmão mais velho que já tinha herdado a herança do pai, e por causa disso ele podia fazer o que ele quisesse. Então ele resolve fazer essa faculdade na Universidade de Viena, ao meio aos trancos e barrancos, como assim, eu estou falando que é a narrativa que ele mesmo fala, né, no Mundo de Ontem, mas consegue fazer esse doutorado dele e segue a carreira como professor. Professor não, como escritor. Ele sai da Áustria em 1934, ele já tinha viajado a Europa toda, e nesse meio ele vai para vários lugares, vai para os Estados Unidos, vai para a Inglaterra, vai para diversos lugares diferentes, ele embarca no Brasil, né, que ele chamava o País do Futuro, né, e ele comete suicídio em fevereiro de 42, por causa desse crescente antissemitismo e das notícias que ele recebia da Europa. Ele comete suicídio junto com a esposa dele. E é exatamente esse livro que eu quero trabalhar, né? A Autobiografia, O Mundo de Ontem. Ele começa a ser escrito em 1934, quando ele estava saindo da Áustria, e ele envia para publicação um dia antes de cometer suicídio. Ele e a esposa faz toda a digitalização, a transcrição do livro, eles enviam o livro e no outro dia eles dois se suicidam. Eles vão ter noções de cidade, de Viena, muito, muito diferentes, e isso vai aparecer constantemente no livro. Como eu disse, eu vou passar rápido, eu não vou ler todas essas cenas, mas eu vou explicar mais ou menos enquanto vocês podem também lendo. O Stefan Zweig ele vai ter uma relação com Viena que é mágica e quase desconectada da realidade. Viena, para ele, é Arcádia. Viena, para ele, é o paraíso. É uma cidade onde tudo é bonito, onde tudo é mágico. A cidade inteira respira arte, respira poesia, respira... Quando eu fui para Viena, eu tive muita essa impressão, e depois que eu li ele, eu tive que é uma cidade muito dourada, né? Então ele vai descrever uma Viena com um tom muito grande de uma nostalgia de um tempo onde tudo era perfeito, né? E ele, inclusive, era muito desconectado da própria realidade dos outros judeus da cidade, quando ele, por exemplo, afirmava que quando um antissemita virou prefeito da cidade, para ele não fez a menor diferença, né? Quando essas pessoas começaram a alcançar certos poderes dentro da cidade, para ele não fazia a menor diferença. Porque a cidade continuava sendo aquilo que ela sempre era para ele, né? Aquele lugar mágico, aquele lugar esplendoroso. Ao mesmo tempo, a gente vai ter a narrativa de Ruth Kluger, que é, de certo modo, ela começa quando a dele termina. Ele cria essa narrativa no Mundo de Ontem com essa ideia dessa saudade de uma Viena que passou. E Ruth Kluger é uma Viena que ela nunca sequer conheceu.
Então, ela vai falar, por exemplo, em determinado momento do livro dela, que ela se sentia muito mais agregada em Terezinha do que em Viena. Porque as pessoas em Terezinha estavam sofrendo as mesmas coisas que ela, e elas eram, de certo modo, existia uma igualdade entre aquelas pessoas, enquanto em Viena ela era sempre fora. Né? Então, ela fala, por exemplo, nesse trecho, que quando ela saía de casa, quando criança, ela estava em território inimigo, sendo que era a cidade que ela tinha nascido. Eu vou trazer aqui alguns dados desse livro chamado The Jews of Vienna, que vai falar um pouco sobre quem eram esses judeus, assim, né, bem rapidamente. Então, os judeus eles chegaram em Viena mais ou menos em 1700, eu falo em inglês, gente, 1700s, desculpa, no século 17, 18, 16, 17, por aí. E eles foram criando residência no país, e quando chegou em 1934, tinham mais de 191 mil judeus em Viena. Inclusive, entre o momento que Hitler chega ao poder e o momento que ele invade a Áustria, foram mais judeus para Viena do que saíram. A quantidade de judeus que conseguiram sair de Viena foi muito pouca. Ou eles não tinham interesse em sair da cidade, ou eles achavam que aquilo tudo era, de certo modo, um fogo de palha, que nada ia mudar na vida deles. E se a gente parar para pensar na ideia que o próprio Stefan Zweig tinha de como a cidade se relacionava com os judeus, fazia todo sentido. Né? Principalmente os judeus que tinham mais dinheiro, eles entendiam que aquilo ali, para eles, era casa, eles não conheciam outro local. Muitos deles tinham lutado na Primeira Guerra Mundial, então, mais uma vez, eles tinham um contato bélico mesmo com a própria cidade, né? Então, eles tinham toda essa relação muito complexa com a cidade. E cerca de 90% dos judeus que moravam na Áustria moravam em Viena. Então, eles faziam quase cerca de 10% da população da cidade. Né? Então, eram muitas pessoas ali. Era uma parte considerável da população, né, judaica da Áustria em geral, né, que estava ali vivendo aquela vida e sobrevivendo àquela cidade, e você vai ter esse choque entre essas duas relações, né? Essa relação do Stefan Zweig, dessa Viena gloriosa, que ele, em determinado momento, ele vai comparar, por exemplo, com a Alemanha, dizer que o problema da Alemanha era que eles eram muito mecanizados, que a vida deles era muito regrada, enquanto em Viena a vida era pacífica, a vida era brilhosa, a vida era solar, de certo modo. Assim. E exatamente isso que eu estou trabalhando e que eu pretendo trabalhar mais na minha tese, né? Como eu disse, é um projeto que ainda está engateando para que se chegue a algum lugar. Como a Ruth Kluger ela vai tratar Viena como é a primeira prisão dela. Isso é uma citação, né? Viena era uma cidade que não tinha saída, né? Uma cidade que lhe excluía, mas que não deixava você sair. Então, Viena se tornou minha primeira prisão. Então, é muito interessante como dentro dessas duas narrativas a gente vai criando uma imagem visual de Viena, não só pela história mesmo, né? Dados históricos podem ajudar a gente nisso, mas a literatura também é capaz de ajudar a gente com isso. Né, de começar a perceber esse crescimento de Viena enquanto essa grande cidade europeia, pelo menos na cabeça do Stefan Zweig. Em determinados momentos do livro, quando você está lendo, você pensa, meu Deus do céu, esse homem, que vida era essa que ele tinha? Né? Ele vinha dessa família com muito dinheiro, que ele tinha acesso a todas as coisas, ele era homem, então isso também tem que ser considerado dentro da minha pesquisa, né? Para você ver para essa cidade completamente diferente, né, da própria Ruth Kluger, e isso vai se transitar durante o livro, né, durante toda a narrativa dela, como vai ficar diferente essa relação que ela tem com a cidade. Então, como eu disse, né, esse trabalho embrionário que está acontecendo agora, ele vai ser exatamente essas duas relações com a cidade, e de como a gente pode perceber que a experiência traumática da Shoah, ela começa muito antes do lager, né, dos campos de concentração. Isso acontece também com outros autores, quando eles começam a ser minimizados e diminuídos dentro da própria existência, dentro da própria cidade. A cidade deles passa a ficar cada vez menor. A cidade que eles vivem, o ambiente deles, o espaço deles vive cada vez menor. Né? Então você vai ver isso acontecer com o Primo Levi, você vai ver isso acontecer com a Ruth Kluger, você vai ver isso acontecer com a Natalia Ginzburg, usando a referência que a Miriam também já falou, né? Tiveram os 3 autores que monopolizaram todas as outras apresentações.
o próprio Primo Levi, né, quando ele vai começar a viver a vida dele adulta, né, ele tinha 20 e poucos anos quando as coisas começam a diminuir. Então a gente vai ter essa diminuição do espaço da cidade e de como essa cidade vai ficando claustrofóbica, que de certo modo é quase como uma preparação para a experiência que essas pessoas vão passar eventualmente quando eles foram para o lager, né? E como essas relações elas vão se modificando. Gente, eu acho que é isso. Eu não usei meu tempo todo, mas acho que consegui explicar mais ou menos como é que funciona. Como é que vai funcionar esse meu primeiro capítulo. Muito obrigada, Heloísa. Eu estou muito feliz com todas as apresentações, acho que foram magníficas e eu imagino que também entre os participantes. Professora, a senhora desligou o seu microfone. Eu tinha ligado, daí na hora eu desliguei. Eu estou muito feliz de ter podido conduzir essa mesa, que vocês conduziram essa mesa, e com essas magníficas apresentações que são muito bonitas e que eu acho que entre vocês mesmos também bons e ótimos resultados. Heloísa, lembrando que o Stefan Zweig tinha a Viena e ele se matou no Carnaval de Petrópolis. Na véspera, ele tinha jantado com o editor dele, o Abraham Kogan, que há muitos anos eu conheci, que comentava isso, que tinha estado na casa do Abraham Kogan, o editor brasileiro dele, que foi mais do que editor, que era muito jovem naquela época, era bastante ousado, com o que tinha acontecido na véspera daquele jantado, era carnaval, certamente o Rio de Janeiro, mesmo naquela época, era muito bonito no carnaval, e no dia seguinte ele e a esposa puseram final à vida. Perguntas alguém com nome? Professora, eu achei uma coisa interessante. Licença. A senhora fala sobre essa coisa do carnaval, né? Eu acho muito interessante porque o nome da biografia do Alberto Dini sobre o Stefan Zweig é Morte no Paraíso. Sim. E eu acho esse nome... Eu não li essa biografia ainda, eu acho que eu já comprei, inclusive. Mas eu acho esse nome muito marcante, porque você está no paraíso, que é o Rio de Janeiro, né? Essa cidade do futuro, essa cidade que era, na época, a grande coisa do Brasil, a capital do país na época, e, além de tudo, era carnaval. Né? Então, você vai ter uma morte no paraíso quase duplamente. Né? Esse momento de liberdade e essa cidade de liberdade. Né? Ele estava em Petrópolis, mas estava tudo acontecendo ali. Né? Eu mencionei isso, porque talvez os outros participantes aqui não tivessem isso em mente nesse instante, né? Mas pensar que ele não tinha Viena, depois também não tinha a língua e o Rio de Janeiro não era suficiente. Misha, temos perguntas? Temos alguma mão? Não, no chat não. No chat não. Peraí, a Miriam acabou de fazer. Pode falar, Miriam. Queria fazer uma pergunta para o Leandro. Eu gostei muito da apresentação, a explorar a questão da música nos campos, que eu lembro dos livros de Levi, que ele conta desse ritual quase a caminho da morte, mas tem um filme também que se chama Amarga Sinfonia, não sei se você conhece, que conta a história de uma orquestra feminina em Auschwitz, e eu lembrei de compartilhar isso com você. Miriam, obrigado pelo comentário. Eu não conheço esse filme, vou buscar. E acho que é isso, né? Pensar que existia uma tradição muito grande das judias e judeus, principalmente, enfim, violinos e instrumentos carregáveis para trânsito rápido, e isso foi absorvido nos lager também. Então, vou procurar essa sua referência. Amarga Sinfonia, com a Vanessa Redgrave. Você escreve para mim no chat aqui, pode ser? Escrevo, tá. O nome dela. É um filme muito tocante. Maravilha. A gente tem Obrigado. A Juliana também Carvalho, que quer participar aqui. Eu vou abrir para ela, tá? Pode falar, Juliana. Juliana,
Seu microfone está mutado. Desculpa, gente, eu estou no celular, eu me atrapalhei um pouco. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Heloísa a respeito dessas duas versões do livro da Ruth Kluger, que eu li o Paisagens da Memória em português na graduação em hebraico, que foi um livro muito importante para mim. Eu trabalhei bastante com ele na graduação e é óbvio que vai ter que ser uma coisa resumida, né? Não vai conseguir, nem tem tempo para dar uma resposta tão detalhada, eu imagino, mas eu gostaria de saber qual que é a diferença em conteúdo, né, dessa primeira versão em alemão e da versão posterior. Então, Ju, na verdade é o final. Em geral, o livro é o mesmo, a construção do livro é o mesmo. Eu li os dois, eu li em inglês e li em português, né? Não li o alemão, mas o final que é a grande questão. Porque no final, eu acho que, de certo modo, ela vai fazer uma... Eu acho a conclusão da versão inglesa, eu não vou dizer superior, mas mais densa. Exatamente porque eu acho que ela teve tempo de pensar na própria narrativa, né? Então, mas assim, o conteúdo é basicamente o mesmo livro, realmente é o final que muda, né? Então, ela fala tanto que é outra versão, não é uma tradução, não é outro livro, é uma outra versão, de certo modo, do livro. Então, esse final, eu acho que dá para ter uma ideia um pouquinho mais complexa de como ela entendeu, que as pessoas entenderam o livro dela e desse recebimento do livro dela. Eu acho que é uma relação muito interessante, assim, você perceber como seu livro foi recebido por outras pessoas e conseguir colocar isso no livro ainda em vida, né? Mas eu acho que é também a questão da mãe, que, por exemplo, é o que eu vou trabalhar no frigir dos ovos da minha tese, é muito mais complexo nessa parte final. Mesmo assim, você não está lendo dois livros diferentes, mas você está lendo dois finais diferentes. Então, essa versão em inglês ela não foi traduzida para português, né? Não tem versão dela. Mas, se eu não estou enganada, eu acho que a versão de alemão foi traduzida para o inglês. Aí, depois que ela realmente escreveu essa versão em inglês dela, né? Então, basicamente é isso. A diferença é realmente esse final. Mas você está basicamente lendo o mesmo livro até chegar ao final. Quando chega no final, ela vai ter uma análise diferente. Obrigada, Elo. Luísa, sua vez de fazer pergunta. Eu queria fazer para o Leandro. Na verdade, não é pergunta. Assim, coincidentemente, eu trabalhei os mesmos livros no mestrado. Não totalmente diferente do que você fez. Mas teve uma coisa que tu falou que me pegou muito, que eu lembrei de uma frase que eu li numa das biografias do Primo, eu não sei qual foi. Eu acho que foi a da Miriam Simone. Eu olhei agora e eu acho que foi a dela, mas eu não tenho certeza. Que ele falou que era Escrever é Isto um Homem, Escrever a Trégua foram dois livros diferentes. E ele comparava isso para o cinema. E eu acho que coube muito no que tu falou. Ele dizia que Isto um Homem era um filme em preto e branco, enquanto A Trégua era um filme Technicolor. Era um filme que tinha ganho cor. Eu tenho questões com essas duas observações, mas eu acho interessante porque é uma fala dele, né? Então, quando tu fala dessa diferença da musicalidade dentro do Isto um Homem para a Trégua, do Isto um Homem não ser um livro tão musical, por assim dizer, para a Trégua ser um livro mais musical, eu acho que fez todo sentido essa frase dele. Assim, foi o momento que finalmente eu concordei com essa frase. Eu pensei, é isso mesmo. De você ter esse filme em preto e branco, que o filme em preto e branco vai ter uma música ali, mais por explicação das coisas, né? Mas o filme Technicolor você vai aproveitar todas as possibilidades que você vai ter. Você vai aproveitar todas as cores que você puder ter, você vai aproveitar todos os sons que você puder ter. E quando tu explicou isso, essa frase fez todo sentido. Essa ideia do sair do preto e branco para o Technicolor, sabe? Eu realmente nunca tinha pensado nisso, assim. E outra coisa que tu falou que conecta com o trabalho do Edson, eu anotei isso, que é a coisa do judeu que não fala Yiddish. Aí eu lembrei, o judeu que não fala Yiddish é o epicurista. Eu anotei isso na tua apresentação, quando o Edson entrou, que falou isso, exatamente. Que é esse personagem do Lilith que vai falar, né, assim,
dessa coisa de você não sabe nada sobre o judaísmo, você está, de certo modo, é quase questionável, você está fazendo aqui o quê? Se você não entende nada do judaísmo, basicamente. Quem é você? Aí ele vai falar do epicurista. Você é um epicurista. Né? Você não era nem para, de certo modo, nem para estar aqui. Ele questiona a posição do Primo dentro do lager, porque Primo não entendia de nada. Sabe? Ele não entendia de nada. Ele era um epicurista. Essa eu aprendi com a Nancy, porque ele não era nem um judeu do leste europeu que falava Yiddish, ou da Europa Central, e nem um judeu sefaradita também, né? Enfim, quer dizer, é sefaradita, mas ele não falava ladino também, como origem ibérica. E falavam-se dialetos italianos. Acho que o Breno, que abordou o tabela periódica, acho que isso aparece bem no Argônio, no primeiro capítulo. E quando eu falei de ladino no último congresso que a Nancy estava também, ela me corrigiu muito bem. Então ele estava meio que um pouco nesse entre-lugar também, até geográfico, que a Itália ocupava ali. Mas ele narra também, da mesma forma, né, que você falou do preto e branco e do Technicolor, também a relação com os idiomas no És um Homem e no A Trégua também isso aparece de forma muito exuberante. Ele fala da Babel de idiomas, e depois ele vai, no Afogado Sobrevivente, vai retomar isso, que, enfim, quem não entendia alemão era o primeiro na fila da morte, de alguma forma. Ele falava muito dos gregos, por exemplo, que não entendiam as ordens, e por não entender as coisas, não se barbeavam e não sei o quê, não sabiam as regras e morriam simplesmente por não entender o idioma. E depois, como isso aparece, ele até brinca com isso, né? Como é que isso aparece no A Trégua. Às vezes fazia uma pegadinha com ele, achavam que iam matar ele, mas era só alguém querendo roubar batata, enfim. Então ele consegue... acho que o Primo Levi tinha um humor, né? Também um pouco isso. Ele destoou, talvez, positivamente de outros narradores testemunhais, porque ele não botava o pé no acelerador na dramaticidade e também sabia, de alguma forma, rir da própria desgraça, enfim, um humor autodepreciativo, não só judaico, mas ele conseguiu inserir isso no testemunhal. No A Trégua ele faz isso com mais matizes, com mais cores, e o que me chama a atenção um pouco é que as canções que tocavam no lager não eram canções tristes, então, de alguma forma, é como se para os SS existia, sim, uma cor ali, botando nos termos que você colocou. Às vezes eram canções queridas, né? Canções felizes, Rosa Munda, não sei o quê, enfim, várias obras até alegres, possivelmente, mas esse olhar deles é que já estava matizado para, enfim, sim, alguém que não come uma maçã durante um ano, né? Botando tu já leu O Pianista? Também. Eu vi o filme, mas eu não... Pronto, eu acho que o filme é muito bom, mas o livro também, porque ele vem de uma família de músicos. E tem determinado momento que está no filme também, que eles cantavam muito. Quando o gueto é destruído e ele fica lá tentando trabalhando junto com o alemão, quer dizer, o pré-destruição do gueto, né? Quando ele é evacuado, ele fica e tudo mais. Ele fala muito de música, porque os alemães cantavam muito e eles tinham essas músicas de trabalho, né? Que é uma coisa que tem em vários grupos do mundo, né? Você trabalhar ao som de música, você tem uma música, uma batida que ajuda você no seu trabalho. Coisa meio Branca de Neve e os Sete Anões, né? Indo para casinha e tal. Então ele vai falar em determinado momento do livro, que também, como está no filme, que eles obrigam os caras a cantarem, eles obrigam os trabalhadores a cantarem. Aí determinado, você sabe por que a gente está cantando? Porque é ano novo. Então a gente vai ter que lhe obrigar a cantar durante horas e horas e horas e horas. E tem uma hora, por exemplo, que eles fazem, que é a coisa do dançar. Eles têm que cruzar para o outro lado do gueto, mas aí os caras começam a pedir para eles cantarem até desmaiarem. E dançarem até desmaiarem, e passar mal. E, tipo, eles fazem casais diferentes. Então, uma pessoa muito alta com um homem muito baixo, uma mulher muito alta, um homem baixo, uma pessoa bonita com uma pessoa feia. E eles transformam isso num teatro, né? E é muito interessante, assim, para tu que trabalha com música. O Pianista é um filme e um livro perfeito para ver isso. Essa relação que eles vão ter com músicas em todos os momentos. Assim. O que eu tentei abordar um pouco a dissertação, não me aprofundei, mas é o trem da vida, que acho que ele abarca um pouco disso tudo, né? Ele tem tem um humor autodepreciativo, inclusive são os próprios judeus que se autodeportam num trem fictício para a Palestina, em tese, e o que falava melhor Yiddish se fantasia de SS ou de algum oficial,
e fica praticando o alemão dele, então tem essa brincadeira também com, isso é alemão, isso não é. E no final eles, obviamente, não chegam à Palestina de trem, mas eles encontram uma tribo idêntica de ciganos, né, um grupo de ciganos, e eles começam a perceber, o filme termina com eles tocando violino juntos, enfim, às dezenas de pessoas, numa fogueira e tal, e mostra esse paralelismo também de povos errantes em certa igualdade. Então, acho que pega a Shoah com humor, pega a Shoah com musicalidade, enfim, é um pouco o caminho que eu tento fazer, até por sanidade, assim, eu tento não mergulhar muito na dramaticidade e mais para esse caminho da musicalidade, do humor, mas, claro, sabendo os usos que se faz disso, como você falou, né? Teatralizar as pessoas e obrigar elas a juntar da forma que querem. Então, um pouco por aí. Mas obrigadão pelo comentário e pelas referências. Uma observação para Heloísa, eu não sei se o Saul ainda está aqui na página, ele estava no começo, não sei se estava aqui. Essa semana ele falou na primeira sessão sobre o livro a respeito do professor Henrique Ratner, que foi um sociólogo que viveu aqui em São Paulo, que viveu em Viena, né? Passou a infância em Viena, extremamente pobre. Eu acho que o livro saiu talvez no ano passado, publicado pelo filho dele, não sei o nome do livro, e juntando várias informações no centenário do professor Henrique Ratner, que foi uma figura bastante importante também no estudo do judaísmo brasileiro. Ratner foi um judeu de Viena e que, pelo menos na apresentação do livro em que o filho falou, mostra a infância extremamente pobre de um menino judeu lá em Viena. Então, às vezes, por uma curiosidade, passe pelo livro do filho, o filho chama Jair Ratner, o livro está em português. Se Saul saiu, poderia dar informação. Saiu, ele saiu. Então, saiu, não teve informação, não me lembro do nome do livro. Enfim, é uma figura também de Viena, não tem um contato direto nem com Stefan Zweig e nem com a Ruth Klieger, mas é uma visão de Viena de um menino judeu, e por ter vindo aqui, talvez também possa dizer alguma coisa. Não é o ponto mais importante do que ele passou na vida dele. Muito obrigada, professora. Eu vou procurar. Mais alguma informação? Tenho certeza que todos saíram mais ricos, eu também. Me incluo nesse conjunto e muito mais felizes. Muito obrigado a todos, muito obrigada, Misha, pelo apoio aqui, e até um próximo evento, espero que seja em breve. Muito obrigado.